Olá, gente. Boa tarde a todos. Veja bem, nosso tema de hoje da aula de História é capitanias hereditárias. Mas antes de chegar nesse sistema antigo da divisão territorial do Brasil, vamos ver hoje qual a situação do Brasil, na verdade, quanto à divisão territorial. O Brasil é dividido em 5 regiões: a região Norte, Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste, tá faltando, e Sul. São 5 regiões. Hoje, né, de algum tempo para cá, para o momento atual, são essas 5 regiões, mas já foram mais, já foram 7 regiões, certo? E até chegar a esse modelo da divisão territorial, ocorreram outros documentos, outros fatos históricos foram responsáveis por outras divisões até chegar a essa divisão, até chegar a um país onde, dentre essas regiões, tem estados, cada estado tem seu governante, que é o governador. Dentro de cada estado tem as cidades, cada cidade é liderada por prefeito, vice-prefeito, vereadores, certo? Então, antes não existia toda essa política, toda essa divisão. O poder era centralizado na mão do imperador, certo? Então, vamos voltar para a história antiga da divisão política, da divisão territorial do Brasil. Então, o sistema de capitanias hereditárias. Esse modelo aqui de divisão territorial, primeiro responsável foi o Tratado de Tordesilhas. No Tratado de Tordesilhas, determinava parte da América, também que pegava o Brasil, pertencente a Portugal, e parte pertencente à Espanha, porque eram os países pioneiros em navegação. Então, para não existir guerra, não existir confronto entre esses dois países, foi criado um documento chamado de Tratado de Tordesilhas, onde esse tratado determinava área para Portugal e áreas das terras descobertas para a Espanha. Outro responsável por essa divisão territorial do Brasil foram as capitanias hereditárias, que nós vamos já entrar nesse assunto. Então, as terras brasileiras foram divididas em lotes, em pequenos lotes de terra. Esses lotes de terra, eles foram doados a homens que recebiam o nome de donatários. Esses donatários eram militares, eram pessoas da confiança do rei, certo? Foram doados para que essas terras pudessem prosperar, já que o rei sozinho de Portugal, lá em Portugal, eles não estavam conseguindo dominar todo o Brasil por causa dos ataques indígenas, por causa das invasões francesas e de outros países europeus. Então, achou por bem que conseguiria colonizar completamente o Brasil, trazendo pessoas de sua confiança para povoar as terras e dar lucros, que a intenção toda era essa. Era fazer as terras prosperarem, essas pessoas que ganharam os lotes de terra, fazer com que as terras prosperarem, né, e desse lucros para a corte portuguesa. Vamos saber mais já um pouco dessa história. Voltando a falar sobre o sistema de capitanias, estamos falando justamente da parte que ficou pertencente a Portugal, certo? Então, os países da Europa não concordavam com o Tratado de Tordesilhas, não concordavam com esse acordo feito entre Portugal e a Espanha. Então, países da Europa começaram a piratear os recursos naturais que existiam aqui no Brasil, principalmente o que dava mais lucro, que era o pau-brasil. Então, Portugal precisava colonizar o Brasil, mas só que custava muito caro para fazer essa colonização. Então, o que foi que Dom João III fez? Resolveu adotar o regime de capitanias, que é esse sistema aqui de divisão
divisão de terras, dividiu em 15 lotes de terra. Cada lote de terra desse recebeu o nome que nós vamos ver já já. E esses 15 lotes foram entregues a donatários, a pessoas importantes como militares, funcionários da administração colonial, da confiança do rei, que se encarregariam de fazer as terras prosperarem e garantir lucro para Portugal. Capitanias hereditárias. Por que hereditárias? Porque haveria um vínculo vitalício em que as terras passariam de pai para filho. Então, o domínio das terras passaria no futuro para o filho desses donatários. Mas esse sistema ele não deu muito certo. Por quê? Esse sistema de capitanias hereditárias não deu muito certo. Porque muitos donatários não tinham recurso suficiente para fazer essas terras prosperarem. Então eles começaram a abandonar. Não tinham recurso suficiente para que essas terras fossem colonizadas. Eles não tinham como trazer, não tinham tanto recurso assim para trazer colonos, para trazer pessoas para povoar e trabalhando fazer essas terras prosperarem. Mas de todos esses 15 lotes, 2 capitanias prosperaram, que foram as capitanias de São Vicente e Pernambuco. São Vicente prosperou, São Vicente deu bons lucros à corte portuguesa, por quê? Porque lá foi descoberto que tinha um solo fértil. Então, como as primeiras mudas de cana-de-açúcar foram trazidas para o Brasil, a cana desenvolveu nesse solo. Então, deu bons lucros para a corte portuguesa. Como também a criação de animais. A pecuária também teve muito êxito nessa capitania de São Vicente. Assim como também o solo tinha dava boas condições para o plantio também da cana-de-açúcar. Então, Pernambuco também prosperou por causa do solo, que lá também era um solo muito fértil e dava boas condições para o plantio da cana-de-açúcar. As outras capitanias não tinham, foram muitas as tentativas também de plantio, mas as outras capitanias não tinham solo tão fértil. Então, as condições de transporte para ter acesso a essas capitanias também foram os motivos com que fizesse que as outras 13 capitanias não prosperaram. O exercício sobre as capitanias hereditárias tem início na página 38, primeira questão. Ligue cada donatário à sua capitania. Então, Duarte Coelho foi donatário para fazer prosperar a capitania de Pernambuco. Pério de Góes, donatário donatário da capitania de São Tomé. Pério Lopes de Souza para a capitania de Itamaracá. E Vasco Fernandes de Coutinho era o donatário da capitania de Espírito Santo. Questão 2. Quem Dom João III selecionou para a doação de terras? E a Adriana explicou que foram pessoas da confiança do rei, do rei, que foram entregues às capitanias, certo? Então, essas pessoas, essas capitanias foram doadas para escravos? Não. Para homens brancos e pobres? Também não. Para os militares, sim. Fidalgos, que eram homens ricos, sim também. Alfaiates, que trabalham fazendo roupas, não. E administradores da colônia, sim. Então foram 3, militares, fidalgos e administradores da colônia. Página 39, questão 3. Em relação às capitanias, o que significa caráter vitalício? Significa que a capitania, lá no texto, significa que a capitania foi doada de pai para filho, portanto, era hereditário. Capitanias hereditárias,
porque o homem que recebesse, o donatário que recebesse, poderia mais tarde passar a liderança dessa capitania para seu filho. Por isso que caráter vitalício, está relacionado a essa explicação, e hereditários também, que passa de pai para filho, certo? Use as palavras do quadro abaixo para completar o texto a seguir. 15, caráter vitalício, hereditário, capitanias hereditárias. Dom João III decidiu dividir o Brasil em lotes de terra. Em quantos lotes? 15 lotes de terra, que eram chamados de capitanias hereditárias. Os lotes de terra possuíam caráter vitalício, ou seja, passavam de pai para filho de modo hereditário. Organize as letras e descubra o nome das duas capitanias que prosperaram. Prosperaram primeiro pelo solo que dava condições do plantio da cana-de-açúcar. Foram as capitanias de... Primeiro aí, vocês vão arrumar e vai formar a capitania de Pernambuco e a segunda capitania, São Vicente. Questão 6. Complete as informações a seguir. Rei que decidiu adotar o regime de capitanias hereditárias. Dom João III. E terceiro vocês colocam em romanos, em números romanos, certo? Como se chamava a pessoa que era favorecida com capitanias? As pessoas que recebiam as capitanias eram os donatários. Quantidade de capitanias hereditárias foram divididos em quantos lotes de terra? 15. Cargo ou título das pessoas importantes escolhidas para serem os donatários das capitanias hereditárias. Foram os militares, fidalgos, funcionários da administração colonial. Circule de vermelho, sétima questão, circule de vermelho os motivos que não permitiram a prosperidade das capitanias hereditárias. Porque as outras 13 capitanias não prosperaram e os seus donatários resolveram abandoná-las. Falta de recursos para colonizar, isso. Não tinham recursos suficientes para trazer pessoas para povoar essas capitanias e nem oferecer emprego para elas também. Então, as capitanias não prosperaram por falta de recursos para colonizar. As capitanias não tinham grandes extensões de terra? Tinham sim. Então, esse não era o motivo das capitanias não terem prosperado. Ataques frequentes dos indígenas e dos franceses foi também um dos motivos. Então, indígenas e franceses começaram a atacar, e os donatários não tinham como se defender, nem defender o território o qual eles receberam para tomar conta. Então, foi um dos motivos também. Então, falta de recursos para colonizar e ataque frequente de indígenas e franceses. Foram essas duas alternativas. E na página 40, para vocês identificarem cada lote de terra desse, identificar cada capitania dessa. Então, no mapa lá na página 37, está destacado. Só que aí, vamos lá para a correção. Então, essa primeira capitania, até as capitanias elas se repetem. Depois, com o tempo, elas se unem e formam, como vocês vão ver mais adiante, quando estudar divisão política do Brasil. Duas tem algumas que têm os mesmos nomes, mas aí juntou depois e ficou fazendo parte do mesmo estado. Então, a primeira é Maranhão, a segunda também Maranhão. A terceira capitania é o Ceará, depois vem Rio Grande, depois Itamaracá, Pernambuco, Bahia de Todos os Santos, Ilhéus, Porto Seguro, Espírito Santo, São Tomé, São Vicente, Santo Amaro, São Vicente novamente e Santana. Certo? São essas 15 capitanias. Qualquer dúvida que vocês tiverem, voltem lá para o mapa na página 37 e o mapa das capitanias hereditárias para poder identificar
identificar as capitanias, certo? Capriche na atividade.